A Revolução Industrial e suas consequências foram um desastre para a raça humana. Com essa premissa, começa o manifesto de um erudito matemático de Harvard, transformado em filósofo. Ativista que plantou mais de 16 bombas nos Estados Unidos para chamar atenção para o que, em sua opinião, era a galopante dissolução da dignidade humana por causa da tecnologia. Dotado de uma inteligência suprema e graves deficiências para formar laços afetivos. Sua mensagem ressoou e continua ressoando naqueles que sentem que há algo profundamente desumano no curso que a civilização está tomando, bem como nossa relação com a tecnologia. Naqueles que, nostálgicos, veem os laços humanos de um antigo modo de vida parecerem se extinguir. Ted Kaczynski, mais conhecido como o Luna Bomber, afirmava que a tecnologia invadiria cada aspecto do comportamento humano, desnaturalizando as relações humanas e permitindo aos poderosos exercer um nível de vigilância e controle nunca antes visto. Ele afirmava que nos tornamos servos de nossas invenções técnicas, em vez de nossas invenções técnicas nos servirem. Ao mesmo tempo que o homem se isola cada vez mais e os laços tradicionais são destruídos. Muitos conhecem seus atentados, que deixaram dezenas de vítimas inocentes, e o choque que causaram ao país e ao Federal Bureau of Investigation por décadas. Mas como um homem chegou a tais ações? E quais eram as premissas de suas ideias, que hoje ainda têm detratores e apoiadores? Hoje vamos conhecer a história e o pensamento de Ted Kaczynski. Por isso convidamos vocês a ficarem até o final do vídeo, que vale muito a pena. Quem vos fala é Reinaldo Carrillo, isto é a Nova Enciclopédia. E convidamos vocês a curtirem este vídeo, deixarem seus comentários, compartilharem com seus conhecidos e ativarem o sininho, para que recebam as notificações e nos apoiem no nosso Patreon, para que possamos continuar trazendo material exclusivo e de qualidade para todos. Fyodor John Kaczynski nasce no auge da Segunda Guerra Mundial, em 22 de maio de 1942. Seus pais eram trabalhadores de origem polonesa com poucos recursos financeiros. Ambos ateus, convertidos de sua criação católica, seus vizinhos os descreviam como pais sacrificados e muito cívicos. No entanto, em futuros depoimentos de sua avaliação psiquiátrica, Ted mostraria um grande rancor em relação aos seus pais, de quem denunciava ter recebido maus tratos, quando jovem. Os diretores da escola de ensino fundamental de Ted o descreviam como uma criança madura e saudável. Em 1952, Kaczynski pulou o 6º ano por ter alcançado um surpreendente 167 no teste de quociente intelectual. Ted passaria para uma sala onde todos eram mais velhos que ele, e teria muita dificuldade para se encaixar, mais do que já tinha com os outros. Ele era descrito como muito inteligente, porém solitário. Essa frustração, por não se sentir parte de nada, ele drenava com comportamentos problemáticos, como a construção de uma bomba caseira. Na aula de química, ele sempre se destacou academicamente acima de todos. No ensino médio, ele desenvolveu um grande interesse por matemática, passava o tempo resolvendo problemas complexos. Isso enquanto tocava trombone na banda da escola e era membro de vários clubes de biologia e alemão, entre outros. Ele se formou aos 15 anos, após pular o 11º ano, e com sua curta experiência de vida, foi aceito com uma bolsa de estudos na prestigiosa Universidade de Harvard. Nos corredores onde as mentes mais elitistas dos Estados Unidos acabavam, Kaczynski manteve sua reputação de pessoa brilhante, mas socialmente introvertida. Lá ele participou de um curioso e rústico experimento do Departamento de Psicologia, que merece menção. Os participantes deste experimento deveriam escrever suas crenças filosóficas e suas aspirações pessoais de vida em um ensaio, com o pretexto de que esse ensaio seria usado por outros estudantes para debatê-lo com seus autores. Enquanto isso, um condutor elétrico registrava as reações do cérebro da pessoa, que estava sendo interpelada. O que eles não sabiam é que na hora do suposto debate haveria um debatedor anônimo que usaria esses ensaios para atacar e humilhar os participantes. Enquanto isso, eles até eram filmados no meio da raiva e confusão pelo que esse interlocutor lhes dizia. Kaczynski foi objeto deste experimento durante 200 horas ao longo de vários meses.
Os advogados de Kaczynski, no futuro, usaram esses experimentos para justificar a violenta rejeição de Ted aos métodos de controle psicológico. Kaczynski afirmou enfaticamente que esses experimentos supostamente não afetaram o rumo de sua vida. Fontes até declararam que este estudo de Harvard supostamente fazia parte dos experimentos de controle mental perpetrados pela CIA, conhecidos como Mind Control Ultra, durante a década de 60, em 1962. Aos 20 anos de idade, Kaczynski se torna um matemático formado em Harvard, para depois cursar um mestrado e um doutorado na mesma área. Na Universidade de Michigan, onde lhe oferecem um cargo como professor. Diferentes professores falavam sobre o caráter único de Ted e como ele se concentrava, como nenhum outro, em seu trabalho e em descobrir verdades matemáticas. Um professor escreveu na avaliação anual dele que não é suficiente dizer que ele é inteligente, ele é o melhor homem que já vi. Enquanto tudo isso, Kaczynski acreditava mais que a universidade tinha padrões baixos. Kaczynski sempre teve problemas para desenvolver laços profundos com as pessoas, especialmente com as mulheres, o que ele atribui aos abusos verbais de sua mãe durante a infância. No momento de sua futura prisão, décadas depois, Kaczynski nunca teve uma namorada, um aspecto que refletia os fortes conflitos internos de sua pessoa. Ted confessou isso nas avaliações psiquiátricas posteriores que realizou, nas quais contou ter tido sérias disputas com sua identidade sexual e de gênero, chegando a ter fantasias intensas de ser uma mulher. Enquanto estudava na Universidade de Michigan, chegou a marcar uma consulta com uma psiquiatra para que aprovassem uma possível operação e medicação hormonal. Mas, enquanto esperava por esta consulta, Kaczynski conta que entrou em razão e mudou de ideia, segundo ele mesmo escreveu. No futuro, abro aspas. Enquanto eu saía do prédio, sentia-me enojado, pelo que meus desejos sexuais incontroláveis quase me levaram a ser humilhado, e senti um forte ódio pelo psiquiatra. Naquele momento chegou um ponto de virada na minha vida. Como uma fênix, brotei das cinzas do meu desespero uma gloriosa nova esperança. Fecho aspas. Foi nesse momento que Kaczynski começaria a planejar sua fuga para a natureza selvagem, de onde ganharia notoriedade nacional e internacional. Por suas ações turbulentas e por suas ideias, pelas quais convidamos vocês a ficarem até o final deste vídeo. Por enquanto, aos 25 anos, você consegue o cargo de professor de matemática na prestigiosa Universidade da Califórnia. Mesmo assim, parecia desconfortável como professor, lecionava direto do livro e não apreciava responder perguntas. Foi neste período que, de repente, Kaczynski apresenta sua renúncia. Em carta do mesmo ano, o chefe do departamento de matemáticas afirmou que a renúncia foi inesperada. Ali também dizia que Kaczynski parecia patologicamente tímido e, apesar das tentativas de seus colegas, não chegou a ver que formasse amizade com ninguém. Após a renúncia inexplicável, ele se muda para a casa dos pais em Illinois. Kaczynski sempre foi extremamente analítico, além das matemáticas, e estava prestes a demonstrar isso. Uma multidão de pensamentos corria por sua mente, e decisões complexas estavam sendo tomadas dentro de si. 2 anos após sua renúncia, é quando ele decide se mudar para uma cabana remota que ele vinha construindo nos arredores de Montana. Lá ele não tinha eletricidade nem sistema de encanamento, mas tinha muitos livros. Ele pretendia viver uma vida simples, com pouco dinheiro, ocupando empregos incomuns e até mesmo recebendo ajuda financeira de sua família. Ele ia de bicicleta à cidade para ler clássicos em seu idioma original na biblioteca pública. Naquela época, ele aprofundou seu interesse pela filosofia política e pela sociologia política, incluindo os trabalhos de um sociólogo francês chamado Jacques Ellul. Ellul era um filósofo adepto do anarquismo cristão, que é uma espécie de corrente que vê Deus como a única autoridade à qual o homem deve responder. Além disso, era um sociólogo que frequentemente escrevia sobre o surgimento de uma tirania tecnológica no século XX. O livro A Sociedade Tecnológica, de Jacques Ellul, tornou-se uma espécie de bíblia para Ted, que via ali expresso o que ele já vinha pensando e depois desenvolveria em seu famoso manifesto.
Como ele explicaria posteriormente a toda uma audiência nacional dos Estados Unidos, Ted acreditava que a tecnologia e a máquina desestabilizaram radicalmente os indivíduos, bem como o modo de vida em sociedade. A irrupção da Revolução Industrial levou à formação de grandes conglomerados urbanos com alta densidade populacional, com estados gigantescos fora do controle público. O que substituiu a vida em comunidade em pequena escala, bem como a conexão com a natureza. A máquina e a tecnologia não existem para satisfazer as necessidades humanas, mas nós devemos mudar nosso comportamento para satisfazer o sistema. A modernidade industrial dissolveu a família estendida, o sindicato e as tradições comunitárias, gerando uma multidão de seres humanos com problemas psicológicos que se sentem desconectados de sua realidade imediata e com uma vida sem propósito. Ted afirmava que no futuro, os engenheiros de computação construiriam máquinas cada vez mais inteligentes. E a sociedade, progressivamente, deixaria que essas máquinas tomassem as decisões por eles, perdendo assim sua soberania. Mas mais tarde voltaremos a essas premissas do manifesto que lhe renderam renome mundial. Voltando à sua vida ao ar livre, o pai de Ted estava impressionado com suas habilidades de sobrevivência na natureza. O objetivo inicial de Ted era ser autossuficiente e viver de forma independente, mas isso logo mudaria. Já desde o ano 75, ele sabotou com incêndios e explosivos as construções que pretendiam realizar perto da cabana que ele tinha. Por sua vez, Kaczynski havia adquirido um grande carinho por um lugar que ficava a 2 dias de caminhada da sua cabana. Uma espécie de planalto com uma cachoeira que se tornou um local predileto para ele. Quando buscava total solidão, num verão, Kaczynski, em busca de paz, foi até o seu lugar dos sonhos, para descobrir que haviam construído uma estrada asfaltada que passava bem no meio do lugar. Kaczynski conta, anos depois, que isso o encheu de raiva, e que naquele momento decidiu que não se concentraria mais em aprimorar suas habilidades para viver na natureza, mas trabalharia para atingir o sistema, para se vingar, segundo suas palavras. Não se pode ter certeza. A convergência de estímulos, reflexões, delírios e paixões que levaram Ted a esboçar a aventura de rebeldia, filosofia e terror na qual estava prestes a embarcar. O certo é que em 1978 começou a saga de explosões e bombas que o tornariam um dos mais procurados pelo Federal Bureau of Investigation. Entre o ano 78 e o ano 95, TED enviou ou plantou diretamente mais de 16 bombas, quase todas direcionadas a perfis como professores de engenharia, companhias aéreas ou trabalhadores da computação. O tipo de dispositivo explosivo que Kaczynski usava variou muito ao longo do tempo. As tecnologias eram cada vez mais sofisticadas e meticulosas, para não deixar rastro algum, além de deixar pistas falsas que confundiram as autoridades por muito tempo. Ele costumava estampar nessas bombas, as iniciais Freedom Club, que eram as iniciais em inglês para o Clube da Liberdade, segundo ele, contaria no futuro. Suas bombas tiraram a vida de mais de 3 pessoas e feriram gravemente 23 mais. Suas últimas 2 vítimas, no ano 95, foram um alto executivo de uma empresa de desmatamento e o diretor de uma multinacional de relações públicas, que ajudou a encobrir midiaticamente a corporação Exxon após um escândalo de derramamento de petróleo. É neste ponto que Kaczynski conduz uma ação que o faz saltar para a fama como um ativista intelectual. Neste ano, Kaczynski enviou numerosas cartas a meios de comunicação propondo que desistiria de mais atos de terror. Se um grande jornal imprimisse e publicasse seu ensaio de 35 mil palavras, intitulado A Sociedade Industrial e Seu Futuro, o diretor do Federal Bureau of Investigation e o procurador-geral aceitaram que fosse publicado no New York Times, com a esperança de que algum leitor pudesse identificar o autor. A Revolução Industrial e suas consequências foram um desastre para a raça humana. Com essa premissa, Kaczynski inicia seu famoso manifesto, que condensa suas ideias de décadas.
O manifesto apresentava um caso muito bem articulado contra o progresso tecnológico e os efeitos disruptivos sem precedentes que esse progresso causou nas relações humanas. Segundo Ted, a Revolução Industrial iniciou um processo que suprime a natureza humana e a priva de suas liberdades fundamentais. Além de ter destruído a ecologia e a vida em comunidades de pequena escala, os seres humanos subjugaram sua mente e seu espírito à tecnologia, em vez de submeter a tecnologia às necessidades do ser humano. Todo avanço tecnológico é visto como positivo e desejável por si só, sem considerar a forma como pode perturbar seriamente o modo de vida. Para Kaczynski, nossa sociedade está direcionada a uma crescente invasão e controle da tecnologia sobre todos os domínios da vida humana. Ao mesmo tempo que os poderes do Estado e as grandes corporações se expandem sem precedentes. Tudo isso corrói a liberdade humana, deixando cada vez menos espaços livres da grande máquina tecnocrática, que por sua vez é hostil ao desenvolvimento do potencial humano, por consequência lógica. E os cientistas e tecnófilos são responsáveis por querer acumular cada vez mais poder e dinheiro à custa de perturbar drasticamente o estilo de vida histórico dos povos. A tecnologia direciona os esforços dos homens, cada vez mais isolados e da massa desarraigada, para práticas infrutíferas e metas que não satisfazem a alma humana. Como o consumo de entretenimento banal e de drogas, a adesão a equipes esportivas, bem como a maioria do ativismo político e do trabalho científico e acadêmico que não persegue uma missão transcendental. Também profetiza que a engenharia genética se estenderá com o tempo. Faz um apelo a formas de vida mais primitivas e conectadas com a natureza, que para ele é a antítese da tecnologia. Em grande parte do manifesto, Kaczynski também se dedica a condenar o que ele considera todas as formas da esquerda política, como uma das manifestações mais amplas da insanidade do mundo moderno e do sentimento de inferioridade. Também condena os conservadores como, abro aspas, tolos que choram pela decadência dos valores tradicionais. Mas, ao mesmo tempo, apoiam com entusiasmo o progresso tecnológico e o crescimento econômico. Fecho aspas. Segundo Ted, a tecnologia não é uma série de artefatos neutros, mas tem sua própria agenda e busca se expandir além do humano. O sistema não é dirigido por ideologias políticas, mas estas estão a serviço das necessidades tecnológicas. Isso resume muito superficialmente várias das principais premissas deste manifesto. Que, longe de ser percebido como a obra de um esquizofrênico, o manifesto tocou a fibra intelectual e emocional de muitos de seus leitores. Escrito 20 anos antes de ver. Líderes mundiais promovendo abertamente a gestação de bebês dentro de máquinas, fora da mãe, ou promovendo a implantação de chips em nosso cérebro como algo desejável. Também escrito muito antes de ser revelada a massiva rede mundial de vigilância dos Estados Unidos através da internet. Pouco depois de publicado, numerosos sites surgiram apoiando as ideias do manifesto. Vários autores e colunistas renomados consideraram o texto como uma obra intelectualmente profunda e totalmente lúcida. Como a obra de um criminoso filosófico, altamente inteligente e com preocupações humanitárias, capaz de causar a morte a inocentes em nome de um idealismo férreo. No entanto, a violência contra inocentes em torno de suas ideias eclipsou em grande parte do público as simpatias que pudessem gerar para ele ou suas propostas. Depois de muitos anos de uma incessante e cara investigação do Federal Bureau of Investigation, que em momentos chegou a contar com um pessoal de 50 pessoas a tempo integral dedicadas ao seu caso, e com a colaboração de seu irmão mais novo, David, que leu o manifesto uma semana após ser publicado, por sugestão de sua esposa, e suspeitou que poderia ser seu irmão. O que o levou a sentir o dever de colaborar com as autoridades, apesar de admirar profundamente seu irmão mais velho. Finalmente, agentes do Federal Bureau of Investigation encontraram e prenderam Ted Kaczynski em sua cabana, no dia 3 de abril de 1996. Foi a investigação mais cara na história do Federal Bureau of Investigation, só possível através do gênio astuto do perpetrador desses crimes. A sanidade mental de Kaczynski é um tema controverso. Seus advogados tentaram
apelar a uma suposta desordem psiquiátrica para evitar a pena de morte, mas Kaczynski recusou isso, pedindo mais que o deixassem representar-se a si mesmo como uma oportunidade para espalhar suas ideias, embora isso tenha sido negado pelo júri. Os psiquiatras oficiais que o avaliaram argumentaram que Ted tinha esquizofrenia paranoide ou um transtorno de personalidade esquizoide. Contudo, em um livro de 2010, Ted declara que 2 psicólogos que o visitavam frequentemente na prisão concluíram que ele não tinha nenhum transtorno mental e que tudo era uma manobra política para desacreditar suas ideias. Numerosas pessoas durante sua vida apontaram que, embora tivesse fortes conflitos psicológicos, internos e dificuldades para socializar com os outros, Kaczynski era uma pessoa sã e racional. O fato é que ele foi condenado a 8 prisões perpétuas, que ainda está pagando hoje, com 81 anos. Uma vez na prisão, Kaczynski continuou seu trabalho filosófico, esclarecendo e aprofundando suas ideias e filosofia política, redobrando suas posições contra a direção da sociedade, acrescentando ao seu famoso ensaio A Sociedade Industrial e Seu Futuro. Uma obra de 2008, chamada O Caminho para a Revolução, seguida de A Escravidão Tecnológica, em 2008, também, e A Revolução Antitech, escrita em 2020. Isso, somado a uma troca frequente de mensagens com alguns conhecidos anônimos. Em 2012, ele escreveu o diretório da reunião anual dos formandos de sua turma de Harvard de 1962. Descrevendo sua ocupação como prisioneiro e listando suas 8 penas perpétuas como prêmios. A imagem de Ted Kaczynski persistiu na cultura popular, e seu trabalho intelectual chamou a atenção de vários autores e grupos políticos dos mais diversos tipos, desde anarquistas e primitivistas até conservadores, nacionalistas e ecofascistas. Assim como também cativou simples mortais que não conseguem parar de ver. Uma sociedade doente da mente e do espírito, alienada de uma vida mais digna, mais saudável e mais natural. Mortais nostálgicos dos vínculos humanos, de um mundo que parece ter deixado de existir. O que talvez mais inquieta alguns sobre Luna Bomberg, este suposto louco, é que suas ideias, longe de serem estranhas, são extremamente familiares para muitos. Como um testamento do ocaso do mais íntimo da nossa natureza humana nas mãos da mega máquina industrial. Falou Reinaldo Carrillo. Esperamos que tenham gostado deste vídeo, isto é, a nova enciclopédia, e convidamos vocês a curtirem este vídeo. Deixem seus comentários, cliquem no sino para receber as notificações. Apoie-nos no Patreon para continuarmos trazendo os melhores vídeos para você. Obrigado por nos assistir. Até a próxima e que Deus abençoe vocês.